Ok, vamos passar agora para as regras práticas para você desenhar uma estrutura organizacional. São regras e dicas que eu não abro mão. Isso pode resolver muito problema seu. Então presta atenção agora nesse próximo slide. Muito bem, vamos lá. Entender e defender o conceito das áreas. Nós já falamos sobre isso. Eu quero reforçar com você esse conceito, porque quando você entende o conceito da área, você consegue defender ele dentro da organização, ok? Eu já expliquei lá atrás. Comece pelo macro processo da área. Esse é uma grande dica. Lembra quando eu falei de recursos humanos, que eu dividi a área toda em blocos, em processos? É assim que você vai fazer em todas as áreas também, para entender como que ela funciona, para poder desenhar a área da melhor forma. E você evita muita confusão. Existem alguns cruzamentos de atividades que você pode ajudar e você pode eliminar. Vou te dar um exemplo mais tarde. Entenda o que a área faz, é importante, a missão e o conceito da área, que tecnologias eles usam. Aí você me pergunta, puxa, mas para desenhar o organograma? Sim, porque esses elementos, logo na origem, vão te ajudar na descrição do cargo lá na frente e na avaliação dos cargos, que é uma parte primordial do plano de cargos e salários. Então, não menospreze esse momento. Entenda a tecnologia, se é uma área mais consultiva, se é uma área operacional. Por exemplo, a área de vendas, existe vendas consultivas, existe uma venda mais hunting, então você vai poder navegar e descrever e desenhar conforme a característica da área. Muito bem, porque disso tudo depende o perfil do cargo e organização da área. Outra coisa é se o conceito é centralizado e se o conceito é descentralizado. Dá para você mostrar isso no organograma também. Eu vou te falar como você faz isso agora na sequência. Mas sempre que você desenhar o seu organograma, pense na avaliação do cargo. Porque o reporte, olha que interessante, escute isso. O report também define o peso do cargo. Se você responde para um coordenador, você tem um peso. Se você responde para um gerente, você tem um outro peso de responsabilidade. Se você responde para um diretor, este mesmo cargo, vamos supor que seja um analista ou um especialista, dependendo para quem ele responde, ele tem um peso diferente dentro da organização, tem um impacto diferente dentro da organização. Vamos mais para frente que eu vou te dar mais dicas. Outra coisa, deixar claro a relação do cargo com toda a cadeia. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Como que você deixa claro? Existe um truque simples no organograma que poucos usam, e a gente tem que usar corretamente. Por exemplo, quando você liga uma caixa a outra com uma linha contínua, significa que essa caixa tem subordinação hierárquica formal direta com aquela caixa de cima na qual ela foi ligada. Eu vou te dar exemplo. E quando você liga uma caixa a outra com uma linha pontilhada, veja aqui, ó, é uma atuação matricial ou uma relação de prestação de serviço. Interessante isso. Deixa eu te dar exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Lembra-se nessa estrutura? Vamos pegar o exemplo da área financeira. Alguma pessoa aqui que está dentro dessa caixinha financeira, ela tem uma ligação com este cargo aqui de cima com uma linha contínua. Isso quer dizer que ele tem uma subordinação formal direta com esta caixinha aqui de cima. Agora perceba que ele tem, por ser área financeira, existe uma área aqui do lado, provavelmente corporativa, que é uma diretoria financeira. E ele tem uma linha pontilhada até essa diretoria financeira. Isso significa, olha que interessante, que esta pessoa ou esta área tem uma ligação funcional, está debaixo das regras que regem a área financeira dentro da organização. Então, funcionalmente, ele recebe sim orientação daqui, recebe diretrizes daqui, mas hierarquicamente é esta pessoa aqui com a qual ele está ligada. O que isso resolve dentro da organização? Vou te dar um exemplo bem comum. Quem faz a avaliação de desempenho desta pessoa aqui?
desse financeiro aqui? É essa pessoa ou esta pessoa? Eu vou dizer para você que quem tem a responsabilidade de fazer a avaliação de desempenho é quem tem a subordinação direta da pessoa. Aí você me pergunta, mas eles não podem fazer em conjunto? Sim, podem, e eu digo mais, devem. É uma orientação que deve partir de vocês, quando for fazer a avaliação de desempenho da pessoa. Porém, a responsabilidade formal dentro da empresa por fazer a avaliação é deste gestor aqui, e não desse. Este gestor vai chamar esse para fazer a avaliação. Agora, imagina só numa situação de conflito dentro da organização, onde o diretor financeiro tem alguns projetos e prioridades, e este diretor aqui de unidade de negócio, de bens de consumo, tem outras prioridades para esta área financeira. Os dois vão estar em conflito, os dois gestores, recebendo ordem dos dois, isso vai virar uma bagunça. E quem é a parte mais frágil dessa história é esse analista. Então, para resolver esse tipo de situação, a pessoa responsável por dizer qual é a prioridade nas tarefas dele do dia a dia, ou seja lá, o projeto que ele tiver envolvido, é o seu superior direto hierárquico. Isso é muito importante. Então, se houver esse conflito, você pode chegar para os dois diretores e falar: diretor de unidade de negócio e diretor financeiro, vocês precisam entrar num acordo sobre as prioridades e não envolver este analista lá embaixo nesta discussão. Só depois que vocês entrarem no acordo é que vocês envolvem o analista para poder dar sequência a esse projeto. Olha que interessante e olha que importante, porque você tira desta pessoa, deste financeiro aqui, este conflito que deve estar acontecendo aqui em cima. Tá? Eu estou falando conflito, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma questão de priorização, seja o que for. Então, essas coisas são resolvidas às vezes com uma simples formalização como essa. Muito bem, linha pontilhada, linha contínua. Nunca numa posição, ou melhor, nunca uma posição responder hierarquicamente para dois gestores. Senão vai acontecer o que eu acabei de dizer. Preste atenção nisso e se em algum lugar alguém falar, não, ele responde para mim, mas responde para ele também. Não, acabe com isso dentro da organização e diga taxativamente, não, isto não é possível, é preciso que uma pessoa responda para uma pessoa e não para duas. Senão, a mesma situação de conflito, ele vai receber a ordem dos dois e vai virar uma bagunça dentro da empresa. Veja como a sua atuação pode ajudar a empresa a resolver conflitos e a resolver problemas. É por aí. Outra coisa, dica de ouro, é nunca um para um. O que eu quero dizer com um para um? Vou te contar uma história. Vou de novo lá para aquele slide. Vamos lá. Eu vou te contar uma história. Vamos supor que esta área aqui tenha um coordenador e analistas. Esse gerente não existe, tá? Por enquanto. Esse coordenador começa a criar mais volume e expressão dentro da organização e ele é promovido a gerente. Sabe o que acontece algumas vezes? E não são poucas. Esse coordenador que foi promovido a gerente, ele decide contratar um coordenador debaixo dele para cuidar daquela equipe. Vou te dizer uma coisa. Você não precisa de um gerente mandando num coordenador que vai mandar numa equipe. Ou esse cuida da equipe, ou este cuida da equipe. Se não, esse daqui vira um cotovelo ou vira alguém que está fazendo somente uma intermediação de comando. Isso não é bom para a organização e só onera a organização. Veja só, eu vou fazer uma ressalva aqui. Se ao assumir esta posição, este gestor também assumiu outras estruturas matriciais ou de prestação de serviço ou de terceiros, a conversa é diferente. Então, somente se, ao assumir essa gerência, ele assumiu outras estruturas com linhas pontilhadas, terceiras ou de prestação de serviço ou equipes de projeto. Nessa situação ainda faz sentido, porque
ele não vai ter o tempo total dele cuidando dessa equipe. Agora, se ele foi promovido e quis um coordenador embaixo só para cuidar da equipe que ele cuidava, isso não faz sentido. Então, neste caso, não serve a contratação de um coordenador. Este gestor, esse gerente, pode administrar a equipe de analistas diretamente, como é o caso desses aqui do lado. Tem o gerente e os analistas, tem o gerente e os analistas. Ok? Essa é uma dica muito importante que pode também desonerar ou evitar a oneração da sua folha de pagamento. Mais um cargo, mais uma despesa e a gente tem que ser eficiente em custo, como eu falei lá atrás. Muito bem, vamos voltar aqui para as dicas. Espero que até aqui você tenha assimilado. Volte esse vídeo algumas vezes. Preste atenção nessas dicas. Preste atenção nos exemplos anteriores para você desenhar a sua estrutura organizacional, o seu organograma de forma diferente daqui para frente, tá bom? Eu vou te dar mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, divida a área por natureza de atuação ou conhecimento. Lembra-se lá atrás, quando eu falei sobre a área de... Eu vou lá no macro processo de RH. Divida a área por conhecimentos. Existe um conhecimento específico nesta área de azul, existe um conhecimento específico aqui neste bloco, existem conhecimentos específicos aqui. Se esses conhecimentos são exclusivos dessa área, ótimo, consolide a área com os conhecimentos específicos, a não ser que seja uma outra situação de célula, mas isso eu vou explicar depois, tá bom? Então vamos voltar para lá. Então, divida por natureza de operação. A natureza de operação daqui a uma, daqui a outra, daqui a outra. Quando você faz isso, você resolve questões dentro da empresa muito importantes. Eu vou te explicar aqui logo embaixo. Olha só, eu dei um exemplo aqui, um modelo por competência, porque o modelo por competências também divide toda a empresa em blocos, em eixos de carreira, conforme a sua natureza. Olha que interessante. São dois modelos diferentes, duas metodologias diferentes que seguem a mesma lógica. Quando você divide a empresa em eixos de natureza diferentes, você consegue consolidar ali naquele eixo, ou naquele bloco, ou naquela área, elementos comuns e aí a área flui de uma forma melhor. Vamos lá. E se você tiver que desenhar alguma estrutura que está por célula, isso acontece muito, por exemplo, em indústria. Eu já prestei serviço para uma indústria onde existiam tornos multifusos e eles trabalhavam em células. Como que acontecia a célula? Existia o setup da máquina, existia a usinagem da peça, existia a retífica, existia o acabamento e existia o controle de qualidade. Tudo dentro de uma célula só. Existe muita empresa que tudo isso está seccionado. A equipe de setup faz o setup de todas as máquinas. A equipe de usinagem, claro, tem uma equipe de usinagem para cada máquina. A equipe de retífica, depois que a peça está usinada, vai para a retífica, né? Mas existem células de trabalho, desculpe, em que faz tudo isso ali no mesmo bloco, na mesma célula, em que vai acontecer o setup, a usinagem, a retífica, o acabamento e a qualidade. Ou seja, é uma forma diferente de você fazer a produção. Não deixa de ser em série, mas é uma série muito mais celular, vamos dizer assim. Ok? Vamos em frente. Aqui, essa dica é fantástica, porque você já com certeza passou por isso. Cuidado com os puxadinhos. O que são puxadinhos? Eu vou te falar, por exemplo, algum colaborador não estava desenvolvendo aquilo que era para ele desenvolver. Escute isso, olha que importante. O colaborador não estava desenvolvendo o que o cargo demandava. O gestor fala, puxa, não está saindo o trabalho aqui. Então eu vou transferir esta atividade que ele estava fazendo para este outro que é mais competente. Nós estamos falando de pessoas. O gestor tira daqui e põe aqui. O gestor te chama e fala,
Arnaldo, eu preciso que você reavalie esse cargo porque agora ele está mais pesado. Poxa, mas como que ele está mais pesado se a gente dimensionou esse cargo? Sim, ele assumiu responsabilidades deste daqui. Mas por que que ele assumiu? Porque esse não estava entregando. Aqui existe um desvio de conceito. As pessoas precisam estar preparadas para entregar o que elas têm que entregar. E é aquilo que foi descrito no cargo. Se é uma responsabilidade do cargo, o cargo foi avaliado com aquele peso, com aquele conteúdo, e a pessoa não está entregando, a solução não é transferir daqui para cá. A solução é ou desenvolve a pessoa para que ela entregue o que ela tem que entregar, ou substitui a pessoa. A decisão é do gestor. Mas quando você transfere uma responsabilidade de um colaborador que está sentado numa cadeira, num cargo, numa posição, para outro, você acabou de desconfigurar a estrutura organizacional. Ou seja, é um desvio de conceito. Isso é muito importante, preste atenção nisso. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Se não passou, vai passar. Eu tenho certeza, porque na sua carreira isso é muito comum nas empresas. Ou seja, eu já falei a linha de baixo, não desconfigurar o cargo. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei. Se a pessoa assimilar mais responsabilidades, que é de uma outra, eles vão pedir para reavaliar o cargo, e esse cargo pode subir de peso, mas o outro cargo que perdeu as atribuições não pode ser reduzido no seu salário e nos seus pontos, por exemplo. Olha só como descompensa a estrutura. Então preste atenção nisso, isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar com você, e é muito delicado, e aqui eu vou encerrar o assunto estrutura organizacional, e daqui para frente você vai poder praticar a sua, o desenho do organograma, é o uso indevido das estruturas. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque é um assunto político. Existem alguns gestores que fazem uso de sua estrutura para atingir os seus próprios objetivos. Por isso que eu falei que é muito mais político do que técnico, e isso também é muito comum. Cuidado com essa situação. Se você se deparar com essa situação, envolva o seu superior imediato e, se necessário, o seu diretor, para ver como que a empresa pode solucionar essa questão. Então, existem áreas em que você não consegue entrar para poder fazer um desenho, para poder dar dicas de como ele poderia estruturar a área dele de forma diferente, porque ali é como se fosse um feudo muito bem fechado, porque esse feudo certamente contém atividades que é de interesse basicamente do gestor e não necessariamente da empresa. Ah, então, se acontecer isso, por isso que eu estou te dizendo, isso é muito delicado, é uma questão política, envolva seu superior para que ele te ajude a solucionar essa questão, porque isso pode ser perigoso para a organização, desfoca a equipe, perde em qualidade e perde também nas entregas e nos resultados da organização. Mas antes de irmos para o próximo módulo, eu quero te dar um exemplo que eu não te mostrei ainda de estrutura matricial. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Neste exemplo aqui, eu consigo mostrar para você o seguinte: é uma estrutura matricial ou de prestação de serviços. Nós temos aqui diretoria comercial, unidade de negócio A, unidade de negócio B. Aqui temos as áreas que prestam serviços para as áreas core. E isso aqui é uma informação importante. Aqui em cima você vai colocar as áreas core, ou aquelas áreas que trazem receita para a organização. E aqui do lado esquerdo você vai colocar as áreas que prestam serviço para todos os negócios. Então você vai ver aqui que é a área de finanças, onde cruza a linha com as áreas de negócio, significa que ela presta serviço para essa e para essa unidade de negócio. Da mesma forma, logística. Veja que em RH eu fiz uma hipótese diferente. A hipótese é, nesta unidade de negócio A, ela possui uma área de RH destinada à unidade de negócio A. Então, a área de negócio, a área de recursos humanos central
presta serviço para a diretoria comercial e não presta serviço para esta. Então, como você simboliza isso? Com essa voltinha aqui. E continua para cruzar com essa que você vai prestar serviço também. Essa é a forma de simbolizar, de demonstrar que você não presta serviço para essa daqui, mas presta para essa e presta para essa. Veja que simples artifícios te ajudam a explicar alguma situação sem falar muita coisa. Isso aqui é uma forma de representar essa não prestação de serviço para essa unidade, só quando cruza. Muito bem, eu espero que você tenha aproveitado bem estas informações. O que eu recomendo, novamente, é que você pratique com a sua área, com a sua diretoria, com a sua empresa. E quando você divulgar os organogramas dentro da organização, porque também é uma responsabilidade de remuneração, você desenhar e divulgar o organograma dentro da organização. Eu tenho certeza que a empresa vai enxergar isso de uma... Opa, tá diferente esse negócio, está com uma qualidade melhor, consigo enxergar melhor características de como se relacionam as áreas, e eu espero que você tenha aproveitado. Vamos para o próximo módulo e nos vemos lá. Um abraço.